Sejam todos muito bem-vindos à aula de inglês. Mais um sábado aí juntos. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com interpretação de texto, mas antes da interpretação de texto, eu queria perguntar se vocês conhecem, pode usar o chat para responder, o microfone, se vocês conhecem cognatos. Vocês conhecem essa palavra e o que ela quer dizer? Calma, gente, responde um de cada vez, senão eu não entendo. Vocês conhecem cognatos, o que são cognatos e para que eles servem? Não? Tudo bem. A gente vai trabalhar então nessa questão agora, tá? Na questão dos cognatos. Ok? Ok. Então, aqui. Isso, Lucas, exatamente o que é. São palavras parecidas. Vamos dar uma definição para cognatos, tá? Então, ó, cognatos, eu espero que todo mundo possa ver aí, se não estiver vendo, me avisa para eu poder colocar aí para vocês, tá bom? Para eu poder arrumar. Espero que esteja passando, tá claro aí? Cognatos são palavras que têm a mesma origem. Em geral, podem ser deduzidas sem qualquer conhecimento prévio. Existem cerca de 1.600 cognatos em português e inglês, tá? Então, ó, cognatos são palavras, como disse o Lucas, são palavras que são parecidas em inglês e português. E o mais importante dos cognatos é que elas querem dizer a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque também existem os falsos cognatos. Os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem que são a mesma coisa, mas que não são, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ver os que são parecidos e querem dizer a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos começar. 4 grupos de cognatos. Grupos de substantivos, de adjetivos, de verbos e de advérbios. Substantivos, aqueles que dão nomes para as coisas, adjetivos, os que dão as qualidades, os verbos, as ações, os advérbios, o que descrevem as ações. Então, vamos lá. Como que esses cognatos se formam? Em substantivo, olha só. A gente vai ter o all em inglês, que em geral também vai ficar all em português. Então, hospital, hospital, moral, moral. Então, a gente tem depois o TI, que é de honesty e capacity, que vai ser honestidade e capacidade. Então, em geral, as palavras que terminam com TI vão ser traduzidas como idade. Então, honesty, honestidade, capacity, capacidade, tá? O ism, que perde o O e o A, in English, Christianism, em português, cristianismo. Feminism, feminismo, e por aí vai, tá? As palavras que terminam com ism, geralmente vão ser traduzidas com ismo ou isma, tá? As palavras que terminam com ist, os substantivos, né, terminam com ist, vão virar ista, como em dentist e humorist, dentista e humorista. E o NCE, ou ANCE, vai ser abstinence, patience, abstinência, paciência. E o OR também vai continuar OR. Muitas palavras, inclusive, têm a mesma escrita, mudando só a pronúncia, tipo paper. Então, esses são os substantivos. Os adjetivos, olha só, como eles são bem parecidos, ó, tá vendo? Real, real, sensual, sensual, excellent, excelente, patient, paciente, anniversary é aniversário, contrary é contrário, economic, econômico, metallic, metálico, vivid, vívido, acid, ácido, automobile, automóvel, projectile, projétil. Só que no aniversário, eu gostaria de dizer para vocês que esse aniversário não serve para o seu aniversário de nascimento, essa palavra anniversary, tá? Ela serve apenas quando você está comemorando o aniversário de uma data. Então, por exemplo, de casamento, aniversário de quantos anos tem uma empresa. Aniversário de nascimento das pessoas é birthday,
tá? Esse anniversary seria de um relacionamento ou de uma empresa, de alguma coisa que não é uma pessoa que nasceu, não é de uma pessoa. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Então vamos de adjetivo. Alive, vivo, adopted, adotivo, accessible, acessível, admirable, admirável, famous, famoso, delicious, delicioso. Verbos que são parecidos, ó, celebrate, create, dance, complete. Consult, comment, petrify, simplify. Que aí o five vai se ficar. E os advérbios separately, separadamente, usually, usualmente. Ok? Ok? E em seguida a gente vai ter os falsos cognatos, o que parece, o que não é, mas esse a gente vai estudar aí em outra ocasião. Vou mudar um pouquinho aqui a tela para vocês, porque eu quero mostrar um textinho menor um pouco. Se alguém tiver uma pergunta, pode usar a caixinha de comments aí. Ok? Então vamos lá. Tudo ok. Thank you, Lucas. Saturday, September 5th, 2020. Hi, this is me, Teacher Gisele. E aqui tem um texto bem pequeno, tá? Um texto que é de uma revista muito circulada nos Estados Unidos, que chama Reader's Digest. Tá? Então, tem esse texto que fala Call of the Child, e eu queria saber, olhando assim o texto por cima, você consegue achar algum cognato? Alguma palavra que parece e que é? Mesmo as que nós acabamos de ver. Eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem com calma. Não tem muitas, mas tem pelo menos duas aí. Quem consegue achar pelo menos duas? Você consegue achar pelo menos duas? Olha só. Very good, Lucas. Ok. Ok, então tá bom, vamos lá. Então eu dei aí alguns minutinhos. O Lucas colocou aqui no chat, thank you, Lucas. Colocou telefone, certíssimo. Telefone é uma palavra muito parecida em inglês e português, então telefone seria um cognato, né? Uma palavra que parece que é a mesma coisa, telefone. Ele também coloca aqui number. Number é uma palavra que a gente sabe, mas ela não é muito parecida, apesar de representar a mesma coisa, né? Number, número. A gente sabe que number é número, porque a gente vê isso já há bastante tempo. Eu não sei se ela seria considerada um cognato, não acredito nisso, mas eu vou checar e na próxima aula eu falo para vocês. Em seguida, ele colocou aqui, ó, convince. Convince, que seria convencer, yes, eu acho também. Insisted, insistir. E aí ele também colocou finally, que estava naquela lista de advérbios que a gente viu agora há pouco, que o li vai ser mente, então finalmente, então finally, tá? Então é isso, essas são 4 cognatos aí. E então, começando com as dicas de quando você for fazer uma prova, quando você for fazer um teste de inglês, seja ele de qualquer nível, tá? Mesmo se você estiver fazendo um teste de proficiência, ou se você estiver indo para a coisa
de Enem, vestibulares, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar identificar essas palavras e ver que papel que elas desenvolvem nesse contexto, né? Então, elas são adjetivo, elas são verbo, elas são advérbio, elas são substantivo, o que que elas são nesta posição? Então, quer dizer, dificilmente as pessoas vão chegar numa prova, num Enem, num vestibular, zerada, se você pensar que você vai ter cognatos nela. Como naquela primeira parte que eu apresentei, está dizendo, são 1.600 palavras, pelo menos, que vão ser cognatos com português, tá? Então, pensando nisso, sempre, se você acha que, né, vai te facilitar, você pode primeiro procurar esses cognatos. E aí, quem sabe, você já não acha aí uma, uma palavra-chave, uma coisa que é importante aí para a interpretação do texto que você vai encontrar pela frente, ok? Então, lá. Eu dividi o estudo desse texto, apesar dele ser um texto pequeno, eu dividi o estudo desse texto em duas partes, vocabulário e interpretação do texto, tá? Então, eu vou começar pelo vocabulário, e em seguida a gente passa a interpretação do texto para hoje. A gente vai, então, fazer isso de uma maneira bem tranquila. Vocês tendo perguntas, fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? O que vocês quiserem saber. Bom, vamos começar pelo título do texto. Call of the Child. Esse é o título do texto, ó. Call of the Child. Como isso seria traduzido em português? Call of the Child. Como seria traduzido isso em português? Como vocês acham que seria uma boa tradução para Call of the Child? Chame a criança, pode ser? Tá. Só que, ó, no caso aqui, a criança tem um telefone na mão. Então, em vez de chame a criança, o que que eu poderia colocar? O que que ela fez com esse telefone que também pode ser call? Pode ser uma chamada, isso mesmo. Então, a chamada eu colocaria, para não deixar nenhuma dúvida, ligação, tá? Ligação da criança. Então, o texto vai falar de uma criança que tentou fazer uma ligação, uma chamada, tá certo? Tudo bem? Então, esse é um texto que a gente vai trabalhar hoje, é um texto que fala Call of the Child, que é uma ligação que uma criança tentou fazer, ligação da criança. Fica bem um título diferente, né? Para nós que falamos português, fica um título diferente. Bom, na semana passada nós trabalhamos a questão dos pronomes pessoais, tá? Bem na primeira linha do texto tem essa frase que diz: One day I found my 3-year-old son. Que pronome pessoal poderia substituir my 3-year-old son? Ok, só para lembrar, né? Os pronomes pessoais, eles vão ser subjetivos e objetivos, e a gente vai ter um pronome para cada pessoa. Se fosse em português, my 3-year-old son, seria ele, certo? Ele. Mas aqui já tem eu sou a pessoa que realizou a ação, eu sou o sujeito da frase. My 3-year-old son seria o objeto. Então, o pronome que eu usaria para cá teria que ser um object pronoun. São duas opções para ele. Uma é he e a outra é him. Eu me lembro que na semana passada, quando a gente teve aula, eu disse que o he eu vou usar antes do verbo e o him eu vou usar depois do verbo. Então, qual seria a opção para my 3-year-old son nesse espaço? Isso. Muito bem, Lucas. A opção seria him. Ok? Então, my 3-year-old son, todas essas palavras juntas, poderia ser substituída por um único pronome, o pronome him. So, one day I found him, my 3-year-old son. Tudo bem? Ok? All right. A palavra, as palavras
3-year-old here. Elas formam o quê, gente? Elas formam, vou dar 3 opções para vocês. Elas formam um verbo, um pronome ou um adjetivo. 3-year-old. Para quem não sabe, é 3 anos. 3 anos. Nesta expressão, my 3-year-old, ela está formando o quê? Ela está formando um pronome, um verbo ou um adjetivo? Qual das 3 coisas ela... Que função que essas 3 palavras juntas têm nesta expressão? My 3-year-old son. Ok? Mateus, Lucas, muito bem. Ela tem função de adjetivo. E eu gostaria de agora dar uma paradinha aqui na realização dos exercícios e comentar com vocês como é que adjectives aparecem em inglês. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu fiz o quadrado em volta de 3-year-old para vocês perceberem que o adjetivo ele vem na frente do substantivo, né? Ó, então aqui seria o substantivo, tá? Esse é o substantivo. E o adjetivo vem aonde? Ele vem na frente, tá certo? No caso, eles construíram uma locução adjetiva, porque eles usaram 3-year-old, ok? Sendo que 3 quer dizer 3, e a palavra year não ganhou S de plural, porque é um adjetivo. Então, meu filho de 3 anos, my 3-year-old son, son sendo filho e 3-year-old sendo 3 anos. Em português, a gente põe o adjetivo depois, né? Em inglês, o adjetivo, então, ele vem na frente do substantivo. Sempre, tá certo? Toda vez que eu tiver que falar uma cor ou qualquer característica, eu vou ter que colocar o adjetivo na frente, tá certo? Então, aqui, ó, para a gente treinar essa ideia de colocar o adjetivo na frente do substantivo, eu coloquei 2 frases. Uma casa de 20 anos e um livro de 10 dólares. 20 anos é a característica da casa, 10 dólares é o adjetivo que vai dar característica para o livro, tá? Como que isso ficaria em inglês? Como que eu colocaria? Casa, sendo uma palavra fácil, né? House. Livro também sendo uma palavra fácil. Book. Então, como que ficaria isso em inglês? Essas 2 palavrinhas aí. House, de 20 anos, e livro de 10 dólares. Ok, já apareceu a da House. Muito bem, Lucas. Aí no chat, tranquilo. Vou esperar aparecer a do livro. O livro também é fácil. Um livro de 10 dólares hoje, no dólar de hoje, vai custar mais de 60 reais. Ok. Então vamos lá. A palavra um ou uma em inglês, quando você está colocando isso fora do número, você vai usar a, tá? A. Então vai ser a e a. A para substituir uma, a para substituir um. Então vamos lá. Como eu disse, quem tem que vir na frente é característica. Então, primeiro eu vou colocar 20. Oh, sorry. O traço é depois. Vamos arrumar. Ok, so a 20-year-old house. Essa do 1 não mudou muito, ficou muito parecida com o exemplo da segunda, né? Da do filho, 20-year-old house. E a de baixo, a gente também vai continuar, só que aí não tem old, né? O que, que a gente vai colocar? A gente vai colocar 10 e dólar. Lembra que eu falei para você que não ganha o S? Porque é um adjetivo? Eu não preciso colocar o S. Então, a $10 book. Ok? So, colocamos as características, os adjetivos na frente do substantivo e transformamos a expressão, né? 10 dólares e 20 anos em adjetivos aí para poder caber nessas frases. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então é importante você entender quando você lá está lendo um texto que você está
que os adjetivos, a característica que talvez esteja na pergunta, está na frente do substantivo, ok? Agora sim, 3 expressões que foram usadas no texto. Rapidamente. Lu, só ganha o S quando é adjetivo. Não, tira o S, não ganha, tá? Então, ó, você vê aqui, dólares. Eu não pus o S no dólar, tá? Então, quando for um adjetivo, a gente não precisa mostrar que é plural, porque ele é um adjetivo. E adjetivos em inglês não tem plural, tá? Só tira o S quando for adjetivo, se foi isso que você perguntou, isso mesmo, tá? Ok? Então vamos lá. Rapidamente respondeu e mesmo. Eu vou abrir aqui, ó, para você olhar. Então, aqui, ó. 3 palavras. Rapidamente respondeu e mesmo. Rapidamente respondeu e mesmo. Vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Quais são as palavras que vocês têm que encontrar? Rapidamente respondeu e mesmo. Ok. O Matheus conseguiu encontrar uma delas. Quickly, certinho. Ok, eu tenho algumas respostinhas aí já, algumas respostas, desculpa, algumas respostas já tenho aqui, e assim, quickly apareceu 2 vezes, como sendo a resposta, acredito que para rapidamente, quickly. Então, sim, quickly quer dizer rapidamente, tá? Alright, e depois tem answered, answered. Answered, tá aqui, ó. He answered, como ele respondeu. Sim, answered quer dizer respondeu. Sim. Ah, aí agora apareceu. Obrigado, Lucas, a resposta. Que também. Então, ó, aqui a gente vai ter um sinônimo, tá? Então a gente vai ter answer and replied. As duas servem como respondeu, tá? E a palavra mesmo. Faltou a palavra mesmo. A palavra mesmo tá aqui, ó, nesta quarta linha, ó, 1, 2, 3, 4, sendo esta primeira palavra, even, ok? Então, ó, para a gente continuar, eu vou fazer a leitura e a tradução do texto para vocês, tá certo? E aí a gente continua falando do que tem que ser feito, da parte de vocabulário e da interpretação aqui. Então você vai ter, ó, call of the child. One day, I found my 3-year-old son with the telephone, which he quickly hung up when he saw me. What were you doing? I asked him. He said that he had called his auntie Tyra. How could you have called auntie Tyra? I asked. You don't even know her number. Yes, I do. I called her, he replied. I wasted a lot of breath trying to convince him that he didn't know her number, but he insisted he had made the call. Okay, I finally said. What did she say then, if you called her? He answered. She told me I had the wrong number. Ok? Então, ó, em português, ligação que a criança fez. Um dia eu encontrei o meu filho de 3 anos com o telefone, que ele rapidamente desligou quando ele me viu.
O que você está fazendo? Eu perguntei a ele. Ele disse que ele tinha ligado para tia Tara. Tia Tyra. Como você conseguiu ligar para a tia Tyra? Eu perguntei. Você não sabe o número, você nem mesmo sabe o número dela? Eu sei sim, e eu liguei para ela, ele respondeu. Eu gastei um monte de saliva tentando convencê-lo de que ele não sabia o número dela, mas ele insistiu que ele tinha conseguido fazer a ligação. Ok, eu disse finalmente. O que ela disse então, se você ligou para ela? Ele respondeu, ela disse que eu tinha ligado para o número errado. Ok? Então, esse é o texto de hoje. É um texto bem simples mesmo, como eu disse, da Reader's Digest. E as 3 expressões que vocês disseram que estavam no texto são essas mesmo. Replied, rapidamente, quickly. Respondeu, replied. E mesmo, even. Ok? E aí o textinho falando dela para a gente continuar, tá? Em português, as expressões que apareceram no texto. Agora que eu terminei de fazer a tradução, vamos lá. Vamos começar com which. Which seria uma outra palavra para what. What em português é? O que ou qual? Isso, muito bem. To hang up. To hang up é uma expressão que é usada diretamente para quando se está falando no telefone. É uma expressão que você usa quando você termina de falar com a pessoa com quem você está falando. Então, to hang up é desligar. Muito bem. Desligar. Ótimo. E aí você vai ter to waste breath. To waste breath é literalmente a mesma expressão em português. A tradução de waste, a tradução de breath é uma expressão que a gente também usa em português. Quando você fala com uma pessoa, você fala, fala, fala e parece que você não falou nada para ela porque ela não reconhece aquilo que você está falando, não diz que realmente, né? Então, quando você fala com uma pessoa, mas a pessoa não entende o que você está falando, não quer entender o que você está falando, em português a gente fala assim, ó, em português não. Na minha casa, a minha avó falava muito, né? Essa expressão aqui, não sei se vocês já ouviram, mas essa é uma expressão que existe. Literalmente, waste é gastar e breath, nesse caso, seria saliva. Então, o que seria gastar saliva com alguém? Perder tempo falando. Então, você fala que não e a pessoa está insistindo que sim. Perder tempo falando com alguém. Então, essa é uma expressão que eu conhecia como gastar saliva e que apareceu em inglês igualzinho. Perder tempo falando com alguém. Então, waste breath, tá? Gastar saliva, falar, 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 falar e não conseguir convencer a pessoa de que isso, falar para falar, desperdiçar tempo, isso mesmo, isso é to waste breath. Você fica lá falando, não adianta nada, né? To convince, esse é fácil, porque esse é quase um cognato, né? To convince. Convencer, muito bem, convencer. Então, to convince está meio que ligado com to waste breath, porque quando você fala, você está tentando convencer do que você está falando, né? E aí, se você tenta, tenta e não consegue, você entra na coisa de estar gastando saliva com essa pessoa e não conseguir convencê-la. E por último, then. Isso, Matheus. Then é o equivalente a então em português. Ok? Alright? Agora eu coloquei algumas. Eu coloquei um texto aí, colocando
algumas expressões que têm a ver com fazer uma ligação, falar ao telefone. Então, eu gostaria que essas palavras que estão entre essas palavras, essas expressões em português que estão em português aqui, entre parênteses, a gente colocasse em inglês. Então, que palavra é celular em inglês? Que palavra é meu sobrinho? Que palavra é atender o telefone, deixar uma mensagem, ligar de volta, assim que possível, fazer uma ligação a cobrar e a linha estava ocupada. Então, são todas expressões que todas, quase todas, né? Tirando o meu sobrinho, as outras são expressões que têm a ver com fazer ligações. Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês lerem o texto em inglês e tentar encontrar aí pode usar o Google se você quiser, né? E aí vocês podem deixar a resposta no chat, se vocês quiserem falar, também podem falar. 2 minutinhos aí para vocês. Quais são as expressões aí em português que vocês conhecem em inglês? Atendeu o telefone? Celular? O que vocês conhecem em inglês aí? 2 minutinhos para ler e já já a gente já corrige. Ok, pessoal, vamos aqui fazer junto. Vamos começar pela palavra celular. A palavra celular, ela tem mais de uma forma, tá? De ser em inglês. Eu já encontrei 3 formas para celular, em textos, em livros e mesmo falando. A expressão mais comum é a expressão cell phone, tá? Cell phone existe, é uma expressão que mais comum de todas é cell phone. Em outros lugares que eu fui, eu já encontrei a expressão mobile phone. Mobile phone também. E ainda existe a expressão cellular phone, tá? Que aí foi diminuída para cell phone. Então, essas são as 3 expressões que você pode usar para dizer, ou que você vai encontrar representando o cell phone, celular, ok? Meu sobrinho, vocês sabem como fala sobrinho em inglês? Nós vamos já já trabalhar um pouco mais da família aqui, mas meu é my e sobrinho, nephew, ok? A palavra nephew vai ser sobrinho. Last night, I took my cell phone or mobile phone or cellular phone and tried to call my nephew, who was supposed to be at home. Nobody, ninguém, atendeu o telefone. Atendeu é a mesma coisa que respondeu. E no passado vai ser answered. Muito bem. Answered the phone. É isso aí. Nobody answered the phone. I decided, eu decidi deixar uma mensagem. I decided to deixar. É leave uma. É a
E mensagem é um cognato que diz message. I decided to leave a message. Até aqui, né? In the, e aí secretária eletrônica é uma palavra fácil. Answering machine, olha que facinho. Answering machine, tá? Secretária eletrônica, answering machine. Aqui no Brasil, esses serviços de secretária eletrônica ou de mensagem de voz, eles não pegaram muito, mas lá nos Estados Unidos é muito comum nas casas terem secretárias eletrônicas, né? E até hoje eles usam assim bastante, né? Então, uma answering machine é uma coisa normal numa casa americana, por exemplo, como uma geladeira. É normal ter uma answering machine como se tem uma televisão, tá? Uma secretária eletrônica. E aí, para me ligar de volta. Aí, no caso, já tinha o to, né? Que é para. Desculpa. Então, eu só vou colocar me ligar de volta. Me ligar é call me e de volta é back. Assim que possível é uma expressão que vocês vão encontrar como ASAP. ASAP é assim que possível, as soon as possible. Thank you, Lucas. So, call me back as soon as possible. Later on, I found out he had traveled on business, so fiz uma ligação a cobrar. Fiz é made, ligação é call, mas como a gente já conversou lá no começo, a cobrar é a característica da ligação. Então, eu tenho que colocar o a cobrar na frente de ligação. A cobrar é collect. Então, vamos lá. Collect. Call. Então, ligação a cobrar em inglês é collect call, tá? So, I made a collect call to talk to him, but unfortunately, mas infelizmente a linha estava ocupada. A linha, the line, estava ocupada, was busy. Isso mesmo. Muito bem, Matheus, muita coisa certa aí. Então, o texto ficou como? Last night, I took my cell phone and tried to call my nephew, who was supposed to be at home. Nobody answered the phone. I decided to leave a message in the answering machine to call me back. ASAP. Later on, I found out he had traveled on business. So I made a collect call to talk to him, but unfortunately the line was busy. Ok? Então a pessoa tentou falar com o sobrinho, mas no caso ela não conseguiu, porque primeiro que ele não estava em casa para atender o telefone, e segundo que a linha estava ocupada, ele não conseguiu completar a ligação. Ok? Então, essa é a parte que a gente usa um pouco lá. E agora a parte de família. Como que a gente fala essas coisas em inglês? Isso é um vocabulário, assim, que sai um pouco do pai, mãe, que é uma coisa que a gente... Eu explico sim, Lu. Espera só um pouquinho, ó. Opa, vou colocar aqui. Ó, vou colocar aqui ASAP. Ó, ASAP é uma expressão, é um acronimo. Um acronimo é uma sigla, tá? Que quer dizer o quê? As soon as possible. As soon as possible. As soon as possible, que quer dizer exatamente assim que possível, tá? Então, em português, vai ser assim que possível. A pronúncia de ASAP vai ser essa que eu acabei de falar, ASAP, ou vai ser ASAP. Então, você assistindo seriado, assistindo filme, você vai encontrar ASAP ou ASAP. Ok? Good. Então, vamos voltar lá. A família. Então, geralmente, quando a gente estuda família, principalmente as crianças, né? A gente estuda pai, mãe, irmão, né? Vô, vó. Mas aqui a gente vai ter uns outros parentes aí.
A gente vai ter o tio, a sobrinha, o primo, no problem. Parentes, irmãos, irmãs e sobrinho. Então, deste lado a gente tem as palavras. Então, a gente vai ter relatives, niece, uncle, cousin, sibling and nephew. Essas são, então, as palavras em inglês. De novo, vou dar um minutinho, se você quiser consultar o Google ou o seu dicionário aí, para poder achar quais são as palavras, fiquem à vontade. Eu sugiro, se você for usar um dicionário, se você for fazer algum tipo de consulta, que você coloque traduzir e aí você coloque a palavra em inglês para português. Vai dar mais certo que se você colocar o contrário. Então coloca assim, ó, traduzir relatives para português. Aí ele vai te dar uma tradução mais perto da que está aqui. Ok? Então vou dar de novo aí, 2 minutinhos. Ok, o pessoal já está conseguindo aí dar as respostas, é isso aí. Ok, vamos ver então aqui os membros da família, voltando aí. Vamos lá, começando pelo tio. Tio, então, é quem? Quem que é o tio? Tio é o cousin, tá certo? Oh, não. O tio é o uncle. Uncle, na letra C. Então, tio em inglês, uncle. Ok? Sobrinha. Sobrinha, niece, na letra B. Niece. Primo, aqui eu vou fazer uma distinção dizendo que a palavra é igual no masculino e no feminino, tá? Então, primo ou prima vai ser cousin. Não tem outra palavra para primo nem prima, só essa, cousin. Diferente de sobrinho e sobrinha, que aí você vai ter uma palavra no masculino e uma palavra no feminino. Aí você tem parentes. Parentes, relatives. E aqui, vou até trocar de cor aqui para falar para vocês. Existe uma palavra em inglês que chama parents. Voltando na conversa de cognatos. Este aqui seria um falso cognato. A palavra parents não é uma palavra que quer dizer parentes. Apesar dela parecer parentes, a palavra parents, na verdade, quer dizer pais.
tá? Então, parents quer dizer pais, quando parentes em inglês são relatives, pessoas com quem você é relacionado, ok? Então, parentes, relatives, parents são pais. Irmãos e irmãs, existe uma palavra genérica para quando você não quer dizer se é masculino ou feminino, que é a palavra siblings, letra E. E por último, sobrinho, letra F, nephew. Ok? Então, sim, essas são as palavrinhas aí que tem da família. Não esqueçam esse de parentes e parents, que são parecidos, mas são diferentes. Ok? E por último, para a gente meio que terminar aí o que a gente estudou hoje, a coisa do adjetivo na frente, dos cognatos da família e das ligações, 3 frases em inglês. Vocês já estão aí traduzindo no chat para mim. Muito, muito, muito feliz de ver assim a participação. Essas são, a maioria são palavras que a gente trabalhou aí durante o nosso tempo juntos, então eu vou colocar o que eu imaginei, mas não quer dizer que o que vocês escreveram, uma ou outra palavrinha que está diferente, esteja errado, tá? Depois, se vocês quiserem perguntar, fica à vontade. Então, meu é my, nephew, como a gente viu aqui em cima, é sobrinho. Rapidamente, como nós vimos lá anteriormente, é quickly. Desligou. Como está no passado, vai ser hung up, tá? My nephew quickly hung up. Se fosse no presente, seria com A, hang up. Mas como está no passado, é com U, hang up. O telefone, the telephone, para ficar igual que a gente estudou. Se você quiser, você pode colocar também só phone, tá? Hang up the phone, ok? Quando é when, eu, I, e cheguei é arrived. Eu li aqui no chat que alguém colocou come. Seria come se fosse no presente, mas como é no passado, precisa ser came. Qualquer uma das duas está certa. Tá certo? So, my nephew quickly hung up the telephone when I arrived. My nephew quickly hung up the phone when I came. Qualquer uma das duas está certa. Agora, John, não vou mudar, porque é o nome da pessoa. Mora, vai ser lives in a, e aqui, ó, a gente tem 15 andares como sendo o adjetivo para edifício. Então, vamos lá. 15, eu não preciso mudar, eu vou escrever aqui 15. Vou colocar aqui um traço. 15-story building. A palavra story aqui pode servir para andar, mas vocês também vão poder usar 15 floor, não sei como vocês encontraram a tradução aí. Essas são as duas traduções possíveis. 15 floor, 15 story building. Então você pode escolher qualquer uma das duas. Então, 15 walks, Lucifer, eu nunca vi, mas eu posso procurar e te dar uma resposta na próxima aula, tudo bem? Como walk eu nunca vi. Eu vou procurar, ver se tem algum lugar que eles falam walk como andar, mas eu conheço como 15 story, 15 floor. Mas eu vou, na próxima aula eu te dou a resposta. Assim que a gente voltar, já anotei aqui, e eu te dou essa resposta. E por último, você faz ligações a cobrar quando está no exterior? Para fazer pergunta, a gente precisa de um pronome, de um verbo auxiliar. No caso, se você faz, é do you. Para ligações, é make. So, do you make? Ligação a cobrar a gente viu antes, né? Collect calls. Quando? É when your, abreviei aqui o you are. E no exterior, existe uma expressão para exterior, é abroad. Como eu disse, essas são as respostas que eu imaginei, tá? So, do you make collect calls when you are abroad?
ok? Parabéns pelas respostas aqui, o pessoal chegou muito perto, assim, né, do que tá junto aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Para terminar, a gente tem a interpretação do texto. Então, naquele texto que eu li lá no começo, da criança que fez a ligação, achou que tinha ligado para a tia, que só tem 3 anos, a mãe discutindo com ele. Falando que você não ligou, ele falou, liguei sim, ela falou que eu tinha ligado para o número errado. Duas questões apenas. A questão 1, para você escolher A, B, C, D ou E, e a questão 2 também, para você escolher uma das duas. Vou dar mais 2 minutinhos. E eu já volto com a resposta. Ok, vamos lá ver a resposta. Então tá, de acordo com o texto, o garotinho ligou para sua tia para perguntar a ela o que ela estava fazendo. Tinha certeza que ele tinha falado com a sua tia. Sabia realmente o telefone, o número de telefone da sua tia. Ficou impressionado porque ele nem sabia quem era a tia Tyra. Perguntou à sua mãe, desculpa, perguntou não, pediu à sua mãe para fazer uma ligação telefônica. Ok? Essa foi fácil, pelo que eu vi aí, a maioria das pessoas acertou. A resposta, de acordo com o que a gente leu no texto, a resposta certa é a B. A história toda tem a ver com isso, né? Que ele tinha certeza que ele tinha ligado para a tia. Ok? E embaixo a gente tem a palavra finally. A gente lidou com finally, dizendo que finally era finalmente. E qual seria um sinônimo para finalmente, para finally em inglês? Eu vi algumas respostas aqui. A gente vai ter at least, que seria finalmente, at least, não, at least é pelo menos. At least é pelo menos. Então, pelo menos, at least, pelo menos uma vez, at least once. Swiftly, que seria alternando. Mostly, que seria a maior parte das vezes. Firstly, que seria primeiramente. E aqui, o sinônimo de finally, que é eventually. Os dois querem dizer finalmente, ou em algum momento, tá? Então, mais ou menos, um sinônimo para finally, a palavra que podia substituir finally aqui no texto é a palavra é a palavra eventually, tá? Então, você vai ter a palavra finally. I said finally. Yes? Então, ela fala assim, finalmente eu disse. Aí eu podia ter substituído essa palavra por I said eventually. O autor podia ter substituído, eu não, né? Porque não fui eu que escrevi o texto. Ok? Então, você tem essas duas questões aí, que são questões bem simples, tá? Gente, o tipo de texto do Enem, principalmente, é um tipo de texto assim, é um texto pequeno, com 2 ou 3 perguntas. Geralmente as perguntas não são nem em inglês, são em português, tá? Então, é bem parecido, assim, o trabalho que se tem
nos vestibulares, pelo menos nas primeiras fases. Então, tem um texto pequeno e tem algumas questões. Em alguns vestibulares você vai achar as questões assim, como a gente está vendo agora em inglês, mas no Enem, eles geralmente perguntam em português mesmo, tá? Bom, é isso. Tirando o ASAP, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês gostariam que eu voltasse ou que eu explicasse? Pode ser uma dúvida bem aleatória, tá, gente? Uma coisa que vocês viram. The List of Us. The List of Us seria o último de nós. Ok. The List of Us. Ok, Lucas. Depois eu vou ver o jogo. Esse jogo eu não conheço. Thank you. Vou até anotar aqui. Eu gosto de jogo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber em relação ao que a gente trabalhou hoje, em relação a alguma coisa que eu disse? Ok. Essa semana, nas outras 2 vezes que eu tive com vocês, eu não deixei atividade. Essa semana eu vou deixar alguns textos, tá? Vou ver se eu acho exercícios de cognatos para deixar para vocês lá na plataforma. Eu vou dar algumas. Eu vou deixar algumas atividades online mesmo, né? Tem sites bem bacanas para treinar inglês. Eu vou deixar algumas atividades online, mas vou deixar texto em forma de documento também, tá? Tudo bem? Essa semana eu vou deixar lá a atividade. Então é isso. Eu agradeço muito de novo a atenção de vocês, a participação. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, me procurem, me perguntem, estou por aqui, tá certo? É isso, ok? O Aline tá por aqui ainda? Oh, I don't think so. Por hoje nós terminamos. Bom dia. Oi, Oi, é você que professora, vai tudo bem? tudo? É você que vai Eu continuar, sou o Eric? próximo. Então tá Eu bom. que sou agora. Bom dia para Não você, há. boa aula para Bom, você, Eric. Obrigado, viu? também, obrigado. Tchau, Beijo, bom tchau. final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Mandem no chat um olá, um bom dia, vamos animar. É sabadão, feriado de segunda-feira. Tô travado aqui. Ai, deixa eu mudar aqui. Tá me vendo? Tudo me vendo? Eu só vou pedir para esperar o Ivan entrar. A gente já começa, tá bom, galerinha? Galerinha do mal. Brincadeira, gente. Espera aí. Deixa eu apresentar. Só esperar aqui, só um minutinho.